Então, senhoras e senhores deputados, temos quórum, podemos iniciar esta nossa reunião, dividida em duas partes. A primeira com a audição aos membros, tanto a quem saúde, e agradeço a disponibilidade para estarem hoje nesta nossa comissão, 13ª Comissão, a Comissão da Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, e saúdo e desejo a todos votos de uma boa reunião. Paula Campos Pinto, coordenadora do Observatório de Deficiência e Direitos Humanos, portanto, e cumprimento também quem a acompanha, e presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional para a Reabilitação, Roberto Ramos. Rodrigo. A quem saúde também, e Armanda Fonseca, diretora-geral da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, a quem, mais uma vez, agradeço a disponibilidade para estarem hoje conosco, a pedido tanto de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. A grelha de tempos, portanto, já a conhecem, portanto, recapitulo só. Portanto, terá 3 minutos o Grupo Parlamentar que apresentou o requerimento. Depois, cada um de vós terá até 7 minutos para a sua intervenção. Depois, numa ronda única, todos os grupos parlamentares terão até 5 minutos e depois voltarão a ter 7 minutos para as vossas intervenções. Portanto, de dizer que este requerimento refere-se ao sistema de cotas de emprego para pessoas portadoras de deficiência com grau de incapacidade igual ou superior a 60%, aplicável aos serviços e organismos da administração central, local e regional, bem como aos institutos públicos na modalidade de serviços personalizados do Estado ou de fundos públicos. Posto isto, portanto, começo por dar a palavra ao grupo parlamentar que apresentou o requerimento, à senhora deputada Sofia Matos, a quem dou a palavra até 3 minutos. Senhora deputada. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, bom dia a todos. Senhoras responsáveis pelas entidades que hoje vamos ouvir, agradecer-vos pela disponibilidade de hoje de se terem cá deslocado e para nos poderem esclarecer sobre esta questão. Em 2001, como todos sabem, o Governo de António Guterres aprovou a lei que prevê um sistema de cotas nos concursos públicos externos de ingresso na função pública em que o número de lugares postos a concurso fosse igual ou superior a 10. Fixou-se, portanto, uma cota de 5%. Quando era inferior a 10 postos, a lei prevê que é garantida uma reserva de 1 lugar para candidatos com deficiência, mas quando o número de lugares a preencher for de 1 ou de 2 candidatos, a lei não prevê uma cota obrigatória, mas apenas uma preferência para o candidato com deficiência, o que, aliás, se compreende. O que não conseguimos compreender é como é que, 20 anos depois da aprovação da lei, as pessoas que trabalham nos serviços do Estado e que possuem um grau de incapacidade superior a 60%, apenas sejam 2,8% dos funcionários. Isto é, são 21 mil pessoas em 800 mil funcionários públicos. O que não conseguimos compreender é como é que, como denunciou a doutora Paula Campos Pinto, que aqui também cumprimento, haja suspeitas de que a administração pública tenha levado a cabo nos últimos anos estratégias para contornar a legislação, manipulando os concursos e dividindo-os por 10 lugares em vários pequenos concursos de 2 ou de 1, onde o candidato com deficiência tem apenas uma preferência e não uma cota obrigatória. Ora, este comportamento é absolutamente inaceitável, merece o nosso mais veemente repúdio e, por isso, motivou o requerimento do Partido Social Democrata. O Estado, como sabemos, tem a responsabilidade de ser o guardião dos direitos constitucionalmente consagrados atribuídos aos cidadãos com deficiência. E não é aquele que tem que desrespeitar, desprezar e, aliás, agravar a desconfiança que já existe na sociedade em relação à pessoa com deficiência e às suas capacidades laborais. O Governo responderá, eventualmente, com uma subida de 79% desde 2011 e pergunto-me se congratula com uma percentagem de 2,8%, quando a cota introduzida de referência pela lei, por um governo do Partido Socialista, era de 5% há mais de 20 anos atrás. E, neste sentido, para terminar, Sra. Presidente, cumpre fazer algumas perguntas indiciárias aos nossos convidados. Quais as reais causas desta situação no vosso ponto de vista? O que é que pode e deve ser melhorado que a Assembleia da República possa fazer enquanto órgão de soberania fiscalizador do Governo por natureza? E se realmente têm conhecimento da promoção de estratégias
por responsáveis da administração pública para contornar as regras legais sobre esta matéria, quando o próprio Estado, com o poder que lhe é conferido pela Constituição, é o mesmo que condenará as empresas privadas a coimas que podem ascender a 10 mil euros caso incumpram a lei que em 2019 entrou em vigor para a iniciativa privada. É tudo. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora sim, começo por dar a palavra à doutora Paulo Campos Pinto, do Observatório. Até 7 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, Sra. Isaura Moraes, excelentíssimas senhoras deputadas, excelentíssimos senhores deputados, saúdo também de forma especial os meus companheiros oradores desta sessão e todas as pessoas presentes. Eu queria começar por agradecer o convite que foi endereçado ao Observatório da Deficiência e Direitos Humanos do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa para estar presente nesta audição. Realçamos a enorme importância de se dar visibilidade e trazer para a agenda política e pública as questões da empregabilidade das pessoas com deficiência e, em específico, os problemas de implementação desta lei que estabelece o sistema de cotas para pessoas com deficiência na administração pública. E lembro que celebramos ontem, aqui mesmo na Assembleia da República, a revolução que nos devolveu a liberdade, a democracia e a esperança num futuro melhor para todos, sem exceção. E, portanto, parece-nos que a conquista e a garantia de direitos para as portuguesas e os portugueses com deficiência tem necessariamente que integrar os esforços de consolidação e aprofundamento desta nossa democracia. Por isso é que nós aceitámos também, sem hesitação, este convite que nos foi formulado e estamos aqui para dar o nosso contributo para este debate e esta reflexão. E quero afirmá-lo, fazemo-lo inequivocamente, não sob uma qualquer perspectiva política ou partidária, mas a partir de um lugar informado pela investigação científica, pelas rigorosas e detalhadas análises que ao longo de uma década o Observatório tem vindo a produzir sobre estas matérias. Assim, parece-nos que, em primeiro lugar, é importante enquadrar a problemática do emprego das pessoas com deficiência em Portugal. Ora, os dados do último relatório do Observatório de 2022 mostram que, em 2020, havia quase 14 mil trabalhadores com deficiência no setor privado, considerando apenas as empresas com 10 ou mais trabalhadores, o que corresponde a uma prevalência de 0,59%, não chegando, portanto, a 1%. Em 2021, o setor público empregava quase 20 mil pessoas com deficiência, num universo, como aqui já foi dito, quase 740 mil, representando, portanto, 2,8%, de acordo com os nossos números. Também é certo que temos vindo, globalmente, a registrar nestes dois setores uma evolução positiva. Por exemplo, entre 17 e 21 o aumento foi de 26% no setor público, entre 16 e 2020 o aumento foi de 29% no setor privado. Porém, se considerarmos também os dados do desemprego registado, verifica-se que a tendência nos últimos anos é de agravamento. Em março de 2023, havia mais de 14 mil pessoas com deficiência inscritas no IFP. E assinalo que esta barreira das 14 mil pessoas registadas como desempregadas só tinha sido ultrapassada na pandemia, mais precisamente em março de 2021, com 14.500 pessoas, grosso modo, com deficiência inscritas no IFP nessa data. É curioso assinalar que o número de pessoas registadas como desempregadas é, portanto, praticamente igual ao número de pessoas com deficiência empregadas no setor privado. E isto, de facto, é preocupante. Porém, este aumento do desemprego registado pode refletir uma outra situação. Na sequência da lei de cotas no setor privado ter entrado plenamente em vigor em fevereiro de 2023, as pessoas com deficiência podem ver nela uma oportunidade de conseguirem finalmente um emprego e então decidem inscrever-se nos centros de emprego. As informações sobre colocações disponibilizadas pelo IFP indicam que entre janeiro e março de 2023 já foram colocadas 307 pessoas com deficiência em Portugal continental. Entrando agora na questão central que nos traz aqui, o sistema de cotas na administração pública já conta efetivamente com 22 anos de existência. É uma lei que, a nosso ver, beneficiaria de uma revisão,
conforme mostram dados de um estudo recente feito sobre esta temática e que envolveu a realização de entrevistas a profissionais da administração pública. Antes de referirmos alguns dos contributos dos próprios profissionais da administração pública para este debate, cuja importância nos parece fundamental por estarem na linha da frente da implementação da lei, importa referir um ponto prévio. A contestação ao sistema de cotas na administração pública começou logo em 2001, a quando da sua publicação, pela mão de organizações de pessoas com deficiência que ficaram decepcionadas com a formulação de uma lei que há muito era esperada. E porquê? Por se considerar que era baseada no modelo médico e não no modelo social, que considera que é o meio que deve mudar e não as pessoas com deficiência que têm que ser curadas ou eliminadas as suas incapacidades. Isto tem consequências, nomeadamente, no facto da lei não acautelar, entre outros aspectos, o problema das adaptações razoáveis. E não podemos falar de inclusão laboral ou social das pessoas com deficiência sem trazer aqui à discussão o conceito de adaptações razoáveis, que muitas vezes, infelizmente, é menos conhecido e menos discutido. Por exemplo, os apoios do IFP para a adaptação de postos de trabalho e eliminação de barreiras arquitetónicas destinam-se a empregadores de direito privado ou de direito público que não façam parte da administração direta do Estado. Logo, as próprias entidades, departamentos, órgãos da administração pública que querem acolher pessoas com deficiência não podem concorrer para estes apoios que são tão importantes. Vejamos então como é que estas lacunas se refletem no discurso dos técnicos. Os responsáveis na administração pública pela implementação do sistema de cotas consideram que a lei é incompleta, sendo omissa em detalhes importantes como não há mecanismos para fornecer as adaptações razoáveis, seja logo na fase de recrutamento. Por exemplo, os técnicos muitas vezes não sabem se devem ou não dar mais tempo nas provas escritas no processo de recrutamento, seja na pós-contratação. E, portanto, era crucial que, efetivamente, houvesse maior clareza sobre este ponto na legislação. Também não existe uma sensibilização na informação obrigatórias, e, a nosso ver, deveria ser este um requisito obrigatório para os recursos humanos na administração pública, sobre deficiência numa perspectiva de direitos humanos. Ninguém nasce ensinado, estas questões estão ainda muito arredadas do discurso comum e, portanto, é muito importante que, de uma forma organizada, as pessoas possam ter acesso a esta formação, que é disponibilizada pelo INR, mas que não tem caráter obrigatório. E, claro, a questão dos contornos à lei da administração pública, que é referida aqui no requerimento que nos traz hoje aqui. Estas práticas foram desconfirmadas em entrevistas e são também do conhecimento público, inclusivamente dos responsáveis que tutelam esta área, que já o manifestaram publicamente. E, portanto, em vez de um concurso com 3, 9 lugares para uma pessoa com deficiência ou 10 ou mais vagas, em que obrigatoriamente seria aplicada a cota, poderá haver concursos com apenas uma vaga, não havendo assim necessidade de aplicar a cota. Estou a esgotar o meu tempo, não é? Portanto, deixaria só mais uma nota, muito breve, que poderei depois voltar a desenvolver com mais detalhe, que é a questão da informação, porque, falando do lugar da investigação, precisamos de dados para trabalhar e temos dificuldade em aceder a dados detalhados, nomeadamente desagregados por sexo, das pessoas que são admitidas através das cotas ou daquelas que são contabilizadas como tendo uma deficiência, mas que adquiriram essa deficiência já no contexto do seu serviço público. Muito obrigada. Muito obrigada também. E eu dou a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional para a Reabilitação, Rodrigo Ramos. Até 5 minutos. Peço desculpa, não sei se já está à distância. Vou aproximar-me só aqui mais, porque o fio tem algumas limitações. Senhora Presidente, senhores e senhoras deputados, colegas, nestas funções agora de apresentar estes temas e demais aqui presentes. Também agradeço a oportunidade de aqui estarmos, porque trata-se de uma matéria que não me parece ter a ver com ideologias políticas, salvaguardando aquilo que falou há pouco,
é uma matéria que nós, Instituto Nacional para a Reabilitação, tem a responsabilidade de garantir que nenhuma pessoa é excluída da sociedade, está de facto salvaguardada essa questão. Sobre os problemas de uma legislação com mais de 20 anos, concordo com aquilo que disse, como é que hoje só estamos em 2,8%. E foi aquilo que temos tentado procurar fazer. De facto, a legislação tem um conjunto de lacunas, há um conjunto de situações que não estão a ser salvaguardadas. Ainda assim, nós não temos uma informação clara, pelo menos não temos queixas nos últimos anos, de que há uma estratégia montada no sentido de salvaguardar que não são contratadas pessoas com deficiência. Sabemos que são feitos procedimentos parciais, não temos uma informação clara que possa relacionar estas duas questões, um interesse de não contratar, com os procedimentos que são, de facto, fracionados, que será esse o entendimento que está a ser conferido. No que diz respeito aos 5%, não sei se quer que eu complemente alguma... Não. No que diz respeito aos 5%, eu gostaria de clarificar também uma coisa. Pese embora os 5% se depreendam que é aquilo que se pretende alcançar, este decreto-lei não tem o mesmo princípio que tem a Lei 4 de 2019. Ou seja, enquanto a Lei 4 é muito clara relativamente ao objetivo a alcançar, em termos de percentagens, aquilo que diz é que as entidades devem, dentro daquelas tais regras que falou, e a Sra. Deputada falou, e muito bem, na situação à partida que mais interessaria, nas maiores contratações, alcançaria os 5%. Quero com isto dizer que, mesmo que as coisas funcionassem, não é ao fim de 20 anos que nós atingiremos os 5%, porque se na situação mais favorável são esses que eu estou a contratar, ao fim de 20 anos, considerando que o tempo médio de uma pessoa na administração pública não são 20 anos, é mais do dobro disso, nós não atingiríamos os 5%. Ainda assim, eu concordo, temos que dar o exemplo. Se exigimos às médias e pequenas e grandes empresas alcançarem 1% e 2%, nós, a administração pública, temos de o alcançar. A legislação não o permite. Encontramos um conjunto de fragilidades nesta própria legislação e que são mais, ou seja, que de alguma forma podem justificar o entendimento que está a ser feito a partir de procedimentos e por aí fora. Portanto, a legislação precisa de ser alterada. O que é que foi feito? Em 2021, saiu uma estratégia nacional para a inclusão das pessoas com deficiência. Dentro das 11 medidas que estão previstas para esta questão de empregabilidade, existem 2 relacionadas com a administração pública, que é aquilo que estamos a trabalhar aqui. E uma delas é fazer um estudo que já deveria ter sido começado. É um facto. Acontece que também, como sabem, houve alteração de competências das entidades que tratavam esta matéria precisamente nesse período. Isto aqui, a GAEP está aqui e falará nisso. Foi exatamente nesse período que houve transferência de competências no que diz respeito a esta matéria de um organismo para o outro. Ora, não é nesses momentos que devem ser feitos esse trabalho, sob pena de alguma forma ele não estar a ser feito de uma forma coerente, com um princípio, meio e fim. Acresce a essa mesma medida a estar prevista uma nova legislação, naturalmente depois da concretização deste estudo. Estamos a trabalhar com a GAEP. Vamos tentar juntar-nos ao IFP no sentido de conseguirmos perceber um tronco comum daquilo que deve ou não deve ser feito, para que esse estudo, de alguma forma, nos dê orientações daquilo que deve estar, de uma forma muito clara, na legislação. Sendo certo que é, de facto, nosso objetivo clarificar um conjunto de questões que percebemos que nas fragilidades, quer em termos daquilo que foi o documento que regula, ou melhor, dentro daquilo que é este decreto-lei, quer as questões operacionais dos próprios organismos da administração pública, garantam que conseguimos ter um aumento efetivo nestas percentagens. E era essencialmente isto que queria dizer, julgo que não vale a pena estar a ocupar mais tempo, prefiro depois para as respostas dar tempo a isso. Está bem? Muito obrigado. E agora sim, agradecendo a vossa intervenção, e agora dou a palavra, tanto à Sra. Diretora-Geral Armanda Fonseca, da GAEP. Muito bom dia, muito obrigada, Sra. Presidente da Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local. Penso que não me enganei na designação da Comissão. Muito bom dia também aos senhores deputados. Agradeço também esta oportunidade de vir falar sobre um tema que nos preocupa a todos, em especial a GAEP, que sim, que também tem este problema identificado como precisando de ser revisitado e de ser pensado, porque é uma legislação que já tem alguns anos e que naturalmente terá que ser feito o estudo
no fundo, dos resultados da sua aplicação, uma avaliação da aplicação do Decreto-Lei e, claro, e revê-lo em função da avaliação que for feita. De qualquer forma, tentando começar aqui pelo princípio, embora os números, é verdade que os números são esses, só 2,8% de trabalhadores é que têm da administração pública é que têm uma deficiência, isto falando das administrações públicas todas, portanto, administração pública central e local e regional, é que têm uma deficiência superior a 60%. De qualquer forma, de 2011 a 2022, que foi essa também os últimos números divulgados pela GAEP, houve uma evolução positiva, porque esse número duplicou. Agora, também é verdade, e isso não escondo, que não é possível dizer que duplicou porque entraram ao abrigo das cotas para emprego de pessoas portadoras de deficiência. E isso porque nós sabemos qual é que é o número de trabalhadores que existem na administração pública com essa deficiência, mas não temos dados sobre o recrutamento. Portanto, não sabemos quantos é que foram recrutados nestes anos. Sabemos quantas ofertas de emprego na administração pública foram feitas, e eu também posso fornecer esses números, tenho aqui esses números, de 2011 até 2022, foi esses os números que eu pedi para me fornecerem, e são à volta de ofertas de emprego, estamos a falar de ofertas de emprego, estamos a falar à volta de 94 mil ofertas de emprego. Sabemos porque essas ofertas de emprego, atenção, feitas na BEP, na Bolsa de Emprego Público, e, portanto, peço desculpa, a BEP só estão obrigados a utilizar a Bolsa de Emprego Público os serviços da Administração Central. A Administração Local pode fazê-lo, mas não é obrigatório, e por isso nem todos o fazem, não é? Mas na BEP registaram-se neste período de janeiro de 2011 a dezembro de 2022 cerca de 94 mil ofertas para postos de trabalho, e a BEP calcula automaticamente os lugares que são destinados a pessoas portadoras de deficiência, e esse cálculo deu neste período cerca de 9.700 postos de trabalho. Vão-me dizer, mas 9.700 postos de trabalho é um número muito superior a 5% das 94 mil ofertas. É assim porque os 5% só se aplicam aos recrutamentos que têm mais 10 postos de trabalho. Portanto, os outros todos vão somando normalmente, sim, e pronto. Mas, porque se aplicassem os 5% a esses 94 mil e tal ofertas, tenho aqui, eu estou a dizer sempre 94 mil e tal, mas tenho aqui o número 94.324 postos de trabalho, e as cotas publicitadas foram 9.743. Se fôssemos só calcular os 5% em função destes 94 mil, daria um número mais reduzido do que estes 9 mil, certo? E por isso, há aqui muitos vetores. Agora, há aqui muitas coisas também que podem explicar que haja, apesar de tudo, mas eu não tenho, de facto, números para fornecer, com grande pena minha, porque mesmo os serviços que fazem a publicitação de ofertas na BEP, depois muitas vezes não vão lá encerrar as ofertas, e, portanto, nós não sabemos quantas pessoas é que, de facto, ocuparam esses lugares que estavam destinados às cotas de emprego, e portanto, não temos esses dados.
mas há aqui algumas explicações também, é que as cotas de emprego são aplicáveis só aos concursos externos e, como sabem, nos últimos anos houve uma grande restrição também dos concursos externos na administração pública e por isso a própria lei privilegia os concursos internos, portanto o recrutamento é feito em primeiro lugar no âmbito da própria administração pública e aí não há cotas de emprego para pessoas portadoras de deficiência. Eu peço desculpa, eu não estou a controlar o meu tempo, mas se eu já tiver ultrapassado... e essa é pode também explicar porque é que não houve muitos recrutamentos de pessoas portadoras de deficiência na administração pública. Como disse aqui, o meu colega aqui do INR, e bem, nós estamos a trabalhar para melhorar, para rever o Decreto-Lei 29 de 2001. Estão previstos, no âmbito também da Estratégia Nacional para a Inclusão de Pessoas com Deficiência, estão previstos estudos a realizar não só em relação à administração pública, mas também ao setor privado. E, a partir desses estudos, queremos que vamos estar em condições de poder dar dados mais concretos e de poder fazer também propostas para a revisão do diploma de cotas de emprego na administração pública. Não sei se respondi às perguntas todas, provavelmente não, mas vou deixar com uma segunda volta. Sim. Segunda volta. Muito obrigada. Muito obrigada, agradeço também a sua intervenção. E agora entramos na ronda dos grupos parlamentares e dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa da Sra. Deputada Fátima Fonseca. Muito obrigada. 5 minutos. Ok. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todas e todos os colegas e as senhoras e os senhores representantes das entidades que temos o prazer de ouvir aqui hoje. Começo por dizer que, sendo o combate às desigualdades um dos objetivos estratégicos dos governos do Partido Socialista, também é verdade que o tema da inclusão no mercado do trabalho das pessoas com deficiência é um tema que transcende os posicionamentos político-partidários das deputadas e dos deputados desta Casa e, portanto, reúne um grande consenso político. Talvez assentar em alguns dados factuais que são importantes para as perguntas que gostaria de vos deixar, ou um pedido de reflexão adicional sobre o assunto que nos traz aqui hoje. O que sabemos? Sabemos que, no caso das pessoas com deficiência, o direito ao trabalho tem, de facto, uma importância reforçada, na medida em que permite que todas as cidadãs e os cidadãos portadores de algum tipo de deficiência estejam plenamente integrados no tecido social e, sendo certo que o trabalho é um meio de realização pessoal para todas as pessoas, por maioria de razão, por pessoas que têm algum tipo de condicionamento desta ordem. Também, e já foi aqui dito, aliás, que esta é uma das dimensões que permite consolidar a nossa democracia de forma plena, e não é por acaso que convenções internacionais, os normativos da União Europeia, a nossa Constituição da República Portuguesa, as leis de bases, contêm um conjunto de disposições destinadas a garantir ou incentivar o trabalho de pessoas com deficiência. Também sabemos que é com esse propósito de aproximar os níveis de empregabilidade das pessoas com deficiência daqueles que se verificam entre os demais cidadãos que surgiu a necessidade de criar algumas discriminações positivas, de que é exemplo o Decreto-Lei 29 de 2001, de 3 de fevereiro, que considera que, recordando aquilo que já foi dito, que o Estado, na qualidade de grande empregador, deve ter uma responsabilidade acrescida e um papel exemplar neste domínio. Também sabemos que esta medida legislativa concretiza um desígnio de política de emprego que o legislador já consagrara na Lei de Bases da Prevenção, da Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência em 89, entretanto atualizada e desenvolvida em 2004, que estabelece com toda a clareza o objetivo da promoção da igualdade de oportunidades, no sentido que a pessoa com deficiência disponha de condições que permitam a plena participação na sociedade. Sabemos que o estabelecimento de um sistema de cotas no acesso ao emprego público ainda é necessário para assegurar o direito fundamental de acesso em pé de igualdade à função pública, também constitucionalmente consagrado, como sabemos.
E sabemos também que quer aquilo que partilharam aqui connosco hoje, quer um conjunto de notícias que têm vindo a público, dão conta de alguma dificuldade prática na aplicação deste regime. Ora, o que é que nos parece evidente? Se o sistema de cotas não se aplica aos concursos, só não se aplica aos concursos de ingresso nas carreiras com funções de natureza policial, das forças e serviços de segurança do Corpo da Guarda Prisional, e se o regime tem sido aplicável a todos os concursos abertos desde 3 de maio de 2001, na administração pública, importa perceber, em concreto, em função dos números que temos aqui hoje, de que forma é que, de facto, este papel exemplar do Estado está ou não a ser cumprido, porque o rácio de 2,8, de facto, torna difícil de compreender a concretização desse objetivo. Assim, decorridos mais de 20 anos sobre a vigência deste diploma no seu formato original, parece evidente para todas e para todos que é necessário um exercício de atualização deste dispositivo legal que permita a melhoria da aplicação transversal do regime em benefício da sua finalidade e, naturalmente, em primeira linha dos seus destinatários. É isso, e já foi aqui referido, que parece resultar da Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2021-2025, que prevê, creio que, no corrente ano 2023, proceder à revisão deste decreto-lei, deste diploma de 2001, é a medida 2.1, 2.5, através de uma ação conjunta entre o INR, a DGAEP, o INA e a Direção-Geral das Autarquias Locais. Ora, este facto constitui uma oportunidade de mudança, de facto, deste regime, que aqui analisamos hoje, para resolver as suas principais fragilidades e garantindo que tem a contemporaneidade necessária para vencer os desafios em causa. Portanto, para concluir, Sra. Presidente, o que pediria a todas e a todos os nossos convidados seria que pudessem partilhar connosco mais algum detalhe, alguma reflexão adicional sobre aquilo que intrinsecamente este diploma deve sofrer em termos de revisão, eventualmente alinhando com as regras que hoje já são aplicáveis ao próprio setor público empresarial estabelecidas na Lei 4 de 2019. Já foram aqui referidas questões como a capacitação de recursos humanos da administração pública, imagino que dirigentes e os responsáveis pela elaboração dos procedimentos concursais, mas perguntaria se, para além desta questão da sensibilização, a própria mecânica interna do diploma, em que medida é que pode, de facto, sofrer atualização com benefício do seu propósito. Pergunto se, por exemplo, o recrutamento centralizado e o modelo do recrutamento centralizado pode ter aqui algumas potencialidades na concretização de resultados adicionais e quaisquer outros temas que considerem relevantes para a função de acompanhamento da Assembleia da República, que garantirá, de facto, neste domínio, como em todos os outros, ao Governo. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E dou a palavra à Sra. Deputada Carla Madureira, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os convidados. Muito obrigada por esta manhã estarem connosco para fazer esta reflexão tão importante e que mexe com a vida das pessoas com deficiência. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Deixem-me começar esta minha intervenção citando Salvador Mendes Almeida, o presidente da Associação Salvador, que disse: numa visão bonita do mundo não deveria haver cotas, porque a plena integração é sabermos cuidar um dos outros. Mas, de facto, faz-nos lembrar também a questão da lei da paridade, como vulgarmente nós a designamos, e quando as mulheres dizem que não devia de haver cotas para a sua integração na vida política, de facto também não devia de existir cotas para que as pessoas com deficiência tivessem direito a uma vida digna e à plena concretização da sua existência, que é o trabalho. E deixem-me dizer-vos também que ainda bem que o Partido Social Democrata teve a feliz ideia de vos convidar para estar cá hoje e de apresentar este requerimento, porque parece que só depois do Partido Social Democrata ter feito este alerta é que se chegou à conclusão de que 20 anos depois da lei, ela tem fragilidades, ela é preciso, e aqui o que ouvimos esta manhã, é preciso olhar para a lei e ver o que é preciso mudar, mas o que nos importa perguntar desde já é, 20 anos depois, foi preciso o PSD alertar para chegarem a essa conclusão,
Se ela tem fragilidades, se é preciso mudar a lei, então quando é que a vamos mudar? O que é que as entidades que trabalham com estes dados, com estas pessoas, o que é que já fizeram para alertar o Governo para estas fragilidades da lei? Que passos é que já deram para que, de facto, haja aqui uma verdadeira mudança e as pessoas com deficiência não tenham aquilo que estão a ter há muito tempo, que é vidas suspensas? E quando nós falamos da Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, que em 2025 termina, nós estamos em 2023, e a verdade é que olhamos para os eixos da Estratégia Nacional para a Deficiência e encontramos lacunas em quase todos os eixos. Podia citar aqui, por exemplo, os Centros de Apoio à Vida Independente, que em junho terminam os projetos piloto e ainda não tivemos da parte do Governo a informação e a confirmação com as entidades que estão a promover estes centros de apoio à vida independente se vão continuar ou não. O que significa que as pessoas que estão nestes centros e a beneficiar deste programa piloto estão com o coração nas mãos, estão as pessoas com deficiência, estão os seus cuidadores e estão naturalmente os responsáveis pelas entidades que têm esta valência a funcionar. E por isso dizer que o apoio à deficiência e ao emprego, que é o que nos está aqui a falar hoje, e bem, é um desígnio do Partido Socialista e é um assunto que nos move a todos, mas nós temos que deixar-nos só apenas de fazer grupos de trabalho e estudos, porque a Estratégia Nacional para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, no seu eixo 4, diz que se devem criar condições de contexto promotoras da empregabilidade das pessoas com deficiência, desenvolver o empreendedorismo e o autoemprego das pessoas com deficiência, mas o estudo ainda não está pronto, ainda não sabemos o que é que estes eixos aqui previstos nesta estratégia estão ou não a ter repercussões e, portanto, é preciso olhar e acelerar estes processos de apoio às pessoas com deficiência que continuam a ter dificuldade num bem que é um direito seu e que está consagrado na lei. E por isso importava também saber convosco, e depois de olharmos com preocupação para estas notícias que nos falavam de 20 anos depois Portugal continuar a falhar na integração e de nos mostrar que o próprio Estado falha porque parece que tem aqui alguns subterfúgios, deixem-me usar este termo, para não fazer os concursos capaz de introduzir esta questão. O que é que disse-nos que tinha alguma dificuldade em ter realmente conhecimento concreto desta questão, ou seja, há só suspeitas, não fizeram nada para comprovar se assim é, ou o que é que pode ser feito para penalizar quem pratica uma situação destas? Será que aqui também têm que ser introduzidas coimas ao próprio Estado quando falha no apoio às pessoas com deficiência? Portanto, de facto, é preciso esclarecer se há uma real causa para este problema que levantamos e que trouxemos à discussão esta manhã e o que é que fizeram para o mudar. É que não basta dizer que se está a ser feito tudo para que as pessoas com deficiência tenham uma vida plena nos seus direitos, é preciso olhar, identificar, mas sobretudo concretizar e fazer acontecer. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Madureira, e dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar todas as entidades hoje que estão aqui conosco, a requerimento do PSD, e agradecer muito as informações que deram até agora e esperamos que depois na próxima fase possamos aqui aprofundar algumas matérias. Em primeiro lugar, há algumas notas que nos parecem essenciais. Nós sabemos, e o Parlamento tem vindo a acompanhar essa evolução e ainda muitas dificuldades e muitos obstáculos reais ao dia-a-dia das pessoas com deficiência. Nós hoje estamos a falar de emprego, mas podíamos falar de habitação, podíamos falar de mobilidade, podíamos falar de uma questão que ainda agora foi referida e que preocupa muitos de nós, tem a ver com os CAVIs e a continuação e integração de determinadas políticas, determinados projetos para o futuro,
porque essa parte é muito importante, ou seja, não apenas projetos piloto, não apenas medidas que vão sendo enumeradas e às vezes de forma até um pouco avulsa, mas precisamos de continuidade, precisamos de dar essa segurança também de continuidade destas políticas. Sobre as informações que nos deram e sobre o emprego, há uma primeira nota que eu gostava de deixar e que também questionava, porque a sensação com que fiquei é que há, no geral, uma falta de informação ou, pelo menos, de agregação de dados. E isso, para qualquer decisor político, inclusivamente o Parlamento, é muito difícil trabalhar quando os dados não existem, ou estão dispersos, ou não estão agregados, de forma a que nós possamos retirar conclusões, determinadas conclusões desses mesmos dados. E, portanto, se esta sensação com que eu fiquei é correta ou não, gostava de perceber das várias entidades, em primeiro lugar, o que é que nós também, enquanto Parlamento, podemos fazer para que estes dados sejam em maior número, eventualmente sejam disponibilizados de forma a que possam ser mais práticos e úteis para, seja as vossas próprias instituições, o Parlamento, as associações de direitos das pessoas com deficiência, para que a sociedade possa usar esses dados de forma mais correta e para que se possa avançar nessas leis. Em segundo lugar, sobre algumas matérias e sobre alguns pontos que foram identificando de necessidade de revisão da lei que já tem 20 anos. Obviamente que uma lei com 20 anos tem necessariamente que ser atualizada. Apesar de tudo, ao longo de 20 anos, para as pessoas com deficiência, têm existido avanços muito significativos. Há também formas, hoje em dia, de nós podermos responder às necessidades destas pessoas que há 20 anos não tínhamos e que, portanto, temos que adaptar a lei para isso. Referiram a questão das adaptações razoáveis e, portanto, a dificuldade que muitas vezes, do ponto de vista da administração pública, existe de adaptação e, portanto, especificamente, o que é que consideram que aqui poderia ser feito e poderia ajudar a ultrapassar isto. Referiram a questão, até inclusivamente, do processo de recrutamento, pós-contratação. Gostaria que pudessem explicitar um pouquinho melhor do que é que exatamente estamos a falar e de como é que nós podemos, então, olhar para a lei para alterar isso. Uma terceira questão que tem a ver com o estudo, ou seja, que o estudo já deveria ter começado, foi aprovado em 2021, ele ainda não existe. Perguntar porque é que isto está a acontecer, ou seja, porque é que o estudo não está a ter evolução, porque é que não está a ser feito, o que é que se está a passar relativamente a ele, porque ele de facto é bastante necessário. Foi referido que a parte das cotas só será aplicada a concursos externos. Nós sabemos das dificuldades que a administração pública teve nas últimas décadas, da crise económica que fomos atravessando e que fez com que também a própria função pública tivesse tido um momento de crescimento e desvalorização de carreiras, etc. E, portanto, isso também tem aqui alguma implicação. Como é que acham que nós podemos olhar para esse problema e adaptá-lo para que também os próprios concursos internos possam, enfim, responder a esta necessidade de cotas? Por fim, do ponto de vista da necessidade desta informação sobre a aplicação da lei, qual é que tem sido, por parte da tutela, as indicações e os sinais que têm tido relativamente a essa vontade ou não de rever a lei e de responder às dificuldades que, aparentemente, toda a gente identifica, menos o Governo, e, portanto, gostávamos de perceber isso. E também, já agora, se acham que a meta que está definida é suficiente ou se deveríamos, de facto, aumentar essa meta que temos hoje em dia para pessoas com deficiência a trabalhar na administração pública. Foi importante a aplicação, consideramos nós, a aplicação desta medida para o setor privado. É óbvio que em tudo o setor público é sempre o exemplo que todos seguem e, portanto, também por aí devemos começar, mas, de facto, se nós estamos neste momento a falar de cerca de 20 mil pessoas, estamos de facto a falar de um universo muito pequeno, e isto significa também uma limitação do direito que as pessoas têm ao trabalho, porque o direito ao trabalho também existe, e o direito ao trabalho das pessoas de deficiência também tem que ser assegurado, e, portanto, como é que se acham que este limiar mínimo, vamos chamar assim, deve ser aumentado, não deve ser aumentado, que outro tipo de medidas é que consideram necessárias para respondermos a este problema? Obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Sofia Matos pediu a palavra para?
Interpelação à mesa, Sra. Presidente, só para solicitar que a Sra. Doutora Paula Pinto nos pudesse fazer chegar a intervenção que hoje aqui fez, pela importância da informação que aqui nos exprimiu e porque, obviamente, o PSD tem a necessidade de ser coerente e consequente com este requerimento e face às informações que hoje obtivemos aqui, era de mais elementar importância obtermos essa intervenção que hoje aqui fez. Muito obrigada, Sra. Presidente. Dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria de agradecer a presença de todos nesta audição. Começaria por colocar o seguinte, porque é uma questão de princípio, naturalmente, inclusivamente na garantia da igualdade e dos direitos, que o direito ao emprego para as pessoas com deficiência, para além de ser um direito, naturalmente, também para estas mesmas pessoas, é condição e é fundamental para garantir às pessoas com deficiência uma vida digna, autónoma e independente. Nós temos confrontado com inúmeras dificuldades no nosso país para dar cumprimento a este princípio e este direito também para as pessoas com deficiência. Não obstante os números que são tornados públicos, a verdade é que há um conjunto muito significativo, diria a sua maioria, não tem ainda um emprego que lhe permita garantir esta dignidade, esta autonomia, essa independência na sua vida. Vários aspectos poderão naturalmente contribuem naturalmente para isto. Eu gostaria de colocar aqui duas questões, porque para além dos aspectos do setor privado e que recentemente entrou em vigor a lei que foi aprovada na Assembleia da República, em particular para as empresas com mais de 100 trabalhadores, a existência de cotas, eu gostaria de vos perguntar, entrou em vigor há meses, é verdade, mas aquilo que eu vos gostaria de perguntar não é resultados, mas é qual é o acompanhamento que tem vindo a ser feito para assegurar o cumprimento desta lei e o que é que tem identificado no quadro das competências de cada um, mas o que é que tem identificado relativamente a esta matéria. Um segundo aspecto que gostaria de colocar prende-se que também na administração pública, ainda antes, também na administração pública têm existido muitas dificuldades e muitas das vezes porque não há abertura de concursos, em particular na administração central, que permita, de facto, a integração das pessoas com deficiência e a sua contratação. Mas gostaria de colocar as duas questões, gostaria de colocar a seguinte frente: garantir o acesso ao emprego. Existe também as seguintes questões: a necessidade de derrubar barreiras que ainda hoje existem. O que é que nós queremos dizer com isto? É necessário garantir acessibilidades, é necessário garantir a mobilidade, a comunicação, os transportes, a adaptação do posto de trabalho, naturalmente em função das características individuais de cada um. Mas há também uma outra matéria que se prende com a necessidade de garantir uma efetiva educação inclusiva, para que as pessoas com deficiência possam também estar munidas do conjunto do conhecimento, dos instrumentos que permitam naturalmente também ter um emprego, ter um trabalho. Vimos muitas das vezes que as pessoas com deficiência acabam por ser muitas das vezes sujeitas, ou seja, acabam por ser, muitas das vezes a precariedade, os baixos salários, a instabilidade também afetam de forma muito significativa as pessoas com deficiência. Aquilo que gostaria de colocar, além destes aspectos, também como é que se pretende ultrapassar estas barreiras e estas dificuldades que existem, porque naturalmente assegurar um posto de trabalho com estabilidade exige naturalmente garantir todas estas condições para que as pessoas com deficiência possam naturalmente desenvolver a sua atividade profissional. A última questão que gostaria de vos colocar prende-se com o seguinte: há aqui aspectos que não têm a ver com a vossa responsabilidade direta,
indireta, mas que tem impactos, que é as dificuldades, os atrasos nas juntas médicas e as dificuldades para ser atribuído um atestado de incapacidade, porque incapacidade, ou seja, as pessoas com deficiência com incapacidade superior a 60% têm um conjunto de direitos que acabam por não serem assegurados porque não têm a junta médica e porque não é atribuído esse atestado, inclusivamente na procura de emprego tem limitado muitas pessoas. Eu também gostava de perguntar como é que o atraso das juntas médicas não é da vossa responsabilidade, por isso é que estava a fazer esta referência, mas que tem aqui uma consequência direta na vida destas pessoas. Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, devolvo novamente a palavra à Sra. Coordenadora do Observatório, até 7 minutos. Muito obrigada. E também pelas questões que foram colocadas e pelas observações que foram feitas. Eu, se calhar, começaria por retomar aqui algumas coisas que disse mais rapidamente no final da minha intervenção inicial porque penso que uma questão transversal às várias intervenções prende-se com sugestões, recomendações que possamos dar para a revisão desta legislação. E, portanto, eu retomava a partir da questão que já enunciei rapidamente, de introduzir nesta revisão algum artigo que toque diretamente na questão das adaptações razoáveis. Porque hoje nós temos de facto, a consciência de que podemos construir e devemos construir ambientes inclusivos, mas que mesmo adotando um desenho universal, haverá sempre situações específicas que serão necessárias atender, tendo em conta a especificidade da incapacidade de cada pessoa individualmente. E isto é um processo que tem que ser mais conhecido, que tem que estar previsto na legislação, esta possibilidade, esta flexibilidade de ajustar processos no recrutamento, nas formas de trabalho, no modo de execução das tarefas que competem depois, que competirão ao trabalhador e que justamente sejam sempre, e isto penso que é importante que fique também salvaguardado na legislação, que o encontrar essas soluções de adaptações razoáveis que não devem causar demasiado ónus ao empregador, mas que devem satisfazer, na medida do possível, as necessidades individuais daquela pessoa, daquele trabalhador, daquela trabalhadora, devem ser discutidas com a pessoa, em diálogo com a pessoa. Não são soluções que possam ser encontradas à revelia desse tipo de diálogo, desse envolvimento direto, participação direta da pessoa. Portanto, esta era uma questão que me parece essencial. Penso também que a revisão da legislação terá que trazer novidades em termos de uma maior fiscalização na implementação desta lei, e, eventualmente, sistemas de penalização para quem não cumpra, mas, sobretudo, se calhar, também sistemas que permitam premiar aqueles que cumprem e, portanto, de uma forma positiva, encorajar a adoção e a implementação destas medidas. Depois, parece-nos que é fundamental, como eu também referi há pouco, que haja um registro mais detalhado e mais eficaz de quem acede ao emprego através das cotas, quem é contabilizado como pessoa com um determinado nível de incapacidade, porque adquiriu essa incapacidade no contexto da sua vida já profissional, portanto, já tendo um serviço e um trabalho na administração pública, e que nós sabemos que, neste momento, é um número que é altamente contaminado pelo elevado e cada vez mais elevado número de pessoas com problemas oncológicos que, de uma forma direta e automática, recebem o atestado multiusos. E, portanto, sabemos que há um empolamento também do número por esta via e, portanto, é muito importante sabermos quem é que entra pela cota, quem é que adquiriu deficiência já no posto de trabalho, e como é que se dá a progressão na carreira depois das pessoas que entram através da cota ou que adquirem uma incapacidade no âmbito do seu serviço público. Portanto, quem são, que idade têm, qual é o grau de incapacidade, dados detalhados, discriminados também por género, naturalmente, são extremamente importantes.
Depois não poderia concordar mais com aquilo que foi aqui dito relativamente à necessidade de enquadrar esta reflexão num âmbito mais vasto. Naturalmente, a estratégia ajuda-nos nesse sentido e é muito importante termos uma estratégia por isso mesmo, num quadro mais vasto e outras políticas que são absolutamente necessárias e de outras dimensões da vida das pessoas que são absolutamente necessárias para que elas possam efetivamente conseguir chegar à porta do empregador e candidatar-se a um emprego, seja na administração pública, seja na esfera privada. Falou-se aqui de várias coisas, da educação, das acessibilidades, da questão da vida independente. Eu traria aqui mais uma, que é a da formação profissional. Porque o sistema de formação profissional que nós temos precisa também de ser revisto. Esta formação é, em muitos casos, obsoleta, desadequada às necessidades do mercado de trabalho, o que também coloca a dificuldade de se abrir um concurso e não aparecer nenhuma pessoa com deficiência apta a preencher aquela vaga porque não tem formação adequada. Este sistema que nós temos tem preenchido um papel importante na sociedade portuguesa e para as pessoas com deficiência, nomeadamente na ocupação do seu tempo. Não sei se os senhores e as senhoras deputadas têm consciência, mas, por exemplo, em 2019, nós tínhamos mais pessoas com deficiência a frequentar formação profissional do que no mercado de trabalho empregadas. E, já que falamos de dados, eu relembro também aqui a necessidade de termos dados sobre a formação profissional. Eles já foram disponibilizados de uma forma muito regular, mensalmente, o IFP disponibilizava, mas desde março de 2020, por razões que nos são desconhecidas, deixou de ser publicado o relatório mensal de execução física e financeira, que dava conta de toda a atividade do Instituto de Emprego e Formação Profissional nas várias áreas, portanto, não apenas na área da deficiência, mas que nós deixámos de ver publicado desde essa data. E é importante que isto seja disponibilizado. Depois, um último ponto, gostaria também de falar muito rapidamente, porque se prende diretamente com estas questões, sobre a desadequação do nosso sistema de atribuição de atestados multiusos, na medida em que ele não só registra enormes atrasos, como todos sabemos e publicamente tem vindo a ser discutido, mas porque o próprio sistema está desadequado e precisa de ser revisto. Baseia-se numa avaliação estritamente médica, é um sistema, portanto, que está ultrapassado. Um artigo muito recente, 2021, de Lisa Waterton e de Mark Priestley, que fez uma análise de todos os sistemas de avaliação de incapacidade ao nível da União Europeia, dão-nos algumas pistas interessantes para rever esse modelo e que acho que poderiam ser inspiradoras também para Portugal. E muito rapidamente só dizer que elas passam pelo basear o desenho e implementação do sistema no modelo de direitos humanos e no modelo social, mas para isso é preciso que ele seja bem reconhecido e conhecido por todos. Um recurso, impor realmente o recurso a uma avaliação no contexto de vida das pessoas, que avalie necessidades e não incapacidades, necessidades de apoio e não incapacidades, que apoie a participação ativa das pessoas com deficiência no próprio sistema de avaliação, que envolve equipas multidisciplinares, não apenas médicas, que providencie informação acessível e amigável para todas as pessoas sobre a forma como decorre esse processo e que consulte e envolva as pessoas com deficiência, as suas organizações e os organismos de direitos humanos no desenho e na revisão regular destes sistemas de avaliação. Portanto, há trabalho, há reflexão feita a nível europeu sobre esta matéria. É um trabalho que urgente está no nosso país e sobre o qual também temos vindo a chamar a atenção. Agradeço mais uma vez a oportunidade e manifesto a disponibilidade do ODDH para continuar a contribuir para esta reflexão. Muito obrigada, Sra. Doutora. Portanto, eu dou a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo, do INR, também até 7 minutos. Ora, vou procurar ser o mais sintético possível, como é normalmente a minha forma de tentar atuar para poupar o maior tempo possível. Relativamente às questões colocadas pela Sra. Deputada Fátima Fonseca, no que diz respeito à revisão da legislação, como procurei tentar sinalizar, mesmo com um estudo ainda atrasado, entendemos que ela só deve acontecer depois desse estudo estar concretizado. Sobre a necessidade da revisão da legislação, acho que qualquer um de nós aqui concorda, portanto, não há ninguém que não tenha essa vontade que a mesma seja melhorada. Sobre as oportunidades de melhoria, eu acabei por não fazer a apresentação, mas se quiserem eu posso tentar dizer o mais depressa possível, porque temos pelo menos 10 considerações.
Posso, se quiserem, não vou para... Ok. Pronto, temos pelo menos já 10 sinalizadas que estão em cima da mesa para trabalharmos e para tentarmos salvaguardar, pese embora o INR não tenha que desenvolver os estudos, acompanha-os e para tentar perceber, na medida do acompanhamento que for acontecendo, se estas questões estão de facto a ser salvaguardadas e enviarei depois. Peço desculpa, não é nenhuma. Que questão com... Sobre a contratação centralizada, eu falaria mais, se calhar, em controle centralizado. Porque sabemos que quando tentamos centralizar muitas coisas, elas depois, ainda assim, acho que deve ser algo que deve ser refletido nos estudos a desenvolver, e deixo esta nota não só para ficar aqui em cima da mesa com a de GAEP, como o trabalho que estamos a fazer com o IFP no âmbito mais alargado. Defendo mais um controle centralizado e menos uma contratação centralizada, ainda assim é uma opinião como qualquer outra. No que diz respeito às questões colocadas, eu não sei se me esqueci de alguma, procurei tomar notas, peço desculpa se me passou alguma. Apresentadas pela senhora deputada Carla Madureira, se não deve haver cotas a observação de Salvador. Eu concordo na essência. Assim como também acho que não deveria de haver no Código da Estrada a obrigação de usar o cinto de segurança. Não deveria de haver. Mas a verdade é que se não estiver lá, que é obrigatório, não acontece. E mais, que é o que falta, percebemos aqui, tem que haver alguma multa. Se seria necessário haver multa, não deveria de ser necessário, porque é para o interesse do próprio. Ou seja, tenho exatamente a mesma coisa, na essência concordo, que de facto não deveria de ser necessário. Acredito que um dia lá chegaremos, mas não vejo volta a dar, a não ser trabalharmos mais esta matéria. Sobre o que diz respeito que foi preciso o PSD alertar para mudar, não concordo, não leva a mal, com todo o respeito, não concordo, ainda assim, não concordo, e uma das evidências está na existência de uma estratégia que inclui medidas destas. Agora, fazem muito bem alertar, porque nós sabemos como é que são estas dinâmicas, sabemos todos nós a quantidade de trabalho que temos e, sem desvalorizar, de forma que não desvalorizamos nenhuma das iniciativas, os alertas são sempre positivos, mas não foi necessário alertarem para se retomar. Sobre a questão existem de facto algumas questões na NIP que poderiam ser, nesta estratégia, que poderiam ser melhoradas. Talvez esta não seja a sede, até porque depois acaba por perder o tempo a falar. E teremos muito gosto em falar sobre o projeto piloto Mavi, mas se calhar noutro momento, que é para não estarmos aqui a desfocarmos das matérias que têm vindo a ser levantadas. Sobre como evitar o partir procedimentos. Existem muitos mecanismos que não estão consignados na lei, mas que deviam de estar. E um dos exemplos que é dado nos pensamentos que vamos fazendo, não estou a dizer que é, porque estudos que não estão concluídos, aquilo que vou dizer não é mais do que uma opinião, mas o próprio Código dos Contratos Públicos salvaguarda esta questão. Quando alguma entidade contrata 3, ou senhor, contrata 3 pessoas, a seguir contrata 4, quando vai contratar as outras 4, como ultrapassa aos 10, aplicava o regime à totalidade. E talvez fosse uma forma, um mecanismo de conseguir anular a possibilidade das pessoas utilizarem esta referência, porque, ao estarem a fugir, correriam o risco, quando fossem contratar as outras 4, a estarem a contratar para um universo mais pequeno. Mas é uma entre muitas ideias que existem, como se diz, não há nada como ver o que é feito lá fora, porque a roda já foi inventada há muito tempo. Senhora deputada Isabel Pires, falta de informação, acho que também todos concordamos. Infelizmente existe falta de informação. Não vale a pena estarmos a colocar a cabeça na área, como se costuma dizer, porque falta informação. Temos muita informação, mas ela percebe-se hoje. Acredito que quem a idealizou há muitos anos atrás não conseguiu salvaguardar tudo aquilo que poderia ser a evolução. Há muita falta de informação e estes estudos devem garantir que essa informação existe, não só para qualquer um gestor, como nós aqui estamos, conseguir tomar as melhores decisões, como qualquer um de nós estar informado, qualquer que seja a nossa função na sociedade ou na economia. No que diz respeito à atualização da lei, é o tema mais falado, portanto, o segundo ponto. Os estudos, o ponto deles, ainda estamos, ou seja, de um lado é mais a de GAEP, do outro lado é mais o IFP, mas nós temos reuniões com eles e estamos a tentar, de alguma forma, recuperar algum tempo que poderá ter sido perdido por algumas mudanças, reflexões, o que quer que seja. Estamos a tentar, porque temos muito interesse em que eles aconteçam e porque, reforço, são condição necessária para se fazer uma mudança de uma lei. Portanto, sem informação, não tenho dúvida nenhuma que qualquer trabalho normativo seria necessário. No que diz respeito ao envolvimento da tutela, o envolvimento da tutela nestes casos, posso dizer que é muito elevado. E volto a citar, mesmo com os atrasos da ENIP, a publicação desta estratégia é uma evidência disso.
Portanto, se não estivesse preocupada, é pelas mãos desta área que sai, pese embora seja uma resolução de um Conselho de Ministros que aprova esta estratégia, não tenho qualquer dúvida quanto a isso. Às vezes é a própria dinâmica que nem sempre permite alcançar todos aqueles objetivos que a Sra. Secretária de Estado, que tutela esta área, e a Sra. Ministra, já gostariam que tivessem sido alcançados, mas eu isso acho que qualquer um de nós que tem a ver com isto. Sobre a revisão das metas, nós, o Instituto Nacional para a Reabilitação é a entidade coordenadora desta estratégia e está a reunir com todas as áreas governativas, e quando todas as áreas governativas, no sentido de perceber porque é que algumas delas não estão a acontecer. E reforçámos ou distribuímos algum trabalho dentro do próprio INR para ajudarmos todas as áreas governativas a ultrapassarem os constrangimentos que têm sentido e que, de alguma forma, têm vindo a deixar para o lado a implementação de algumas medidas. Senhora Deputada Paula Santos, questões. No que diz respeito ao acompanhamento de verificação, de facto, não tem sido aquele que deveria, mas também nos estamos a esforçar nesse sentido, porque não há dúvida nenhuma, qualquer que seja a lei, qualquer que seja o decreto-lei, qualquer que seja a norma, se ela não tiver uma presença mais ativa, ainda assim não podemos deixar de dizer que ela existe. E a verdade é que não podemos, pese embora os 2,8% seja muito pouco, não os podemos desvalorizar. É um esforço que tem vindo a ser feito, e se não existissem essas normas, portanto, não vamos só falar mal de um decreto-lei que foi feito há 22 anos atrás. Portanto, tem oportunidades de melhoria, mas não quero desvalorizar, temos que chegar muito mais longe, porque são muito curtos e, não há dúvida nenhuma, tem de haver maior acompanhamento e verificação do respectivo cumprimento. No que diz respeito à Lei 4, eu sugeria também falarmos no outro momento, porque tem pano para mangas, ou seja, a Lei 4 diz respeito às outras áreas e poderia alongar-me muito aqui a falar, é uma área onde também estamos a trabalhar com muita força e sim está a fazer trabalho com as entidades que têm competência na matéria do acompanhamento e verificação, e é uma lei muito mais desenvolvida que aquela que é o decreto-lei que estamos aqui hoje a falar. Portanto, o acompanhamento e a verificação será naturalmente mais eficaz que aquele que tem acontecido com este decreto-lei que hoje nos trouxe aqui. No que diz respeito à educação inclusiva, muito há a fazer, não tenho dúvida nenhuma, mas também muito está a ser feito. Uma das referências também sai um bocadinho do nosso domínio, e eu costumo dizer nas intervenções que faço, faz-me lembrar aquilo que foi feito ao nível da eficiência energética ou no cuidado ambiental com a questão da reciclagem. Foram os meus filhos que me ensinaram a reciclar, porque eu não percebia nada daquilo. Portanto, foi uma coisa nova e nós gostaríamos que acontecesse o mesmo ao nível da inclusão das pessoas com deficiência. Fossem os nossos filhos a ensinar-nos, claro, porque a maior parte de nós que está nesta sociedade já não consegue apreender da mesma forma. Ainda assim, terei muito gosto em voltar a falar sobre este assunto, mas num momento mais dedicado para o efeito. Sobre a precariedade, eu espero que ao nível da administração pública não exista. Muito tem sido feito a esse nível, muito menos ao nível das condições de trabalho das pessoas com deficiência. Portanto, a precariedade sabemos que não é algo que tenha deixado de existir. Existem muitos instrumentos no sentido de mitigar ou de anular esta situação. Ainda assim, espero, não temos registro ao nível das pessoas com deficiência de queixas deste género. Não quer dizer que não seja matéria que procuremos acompanhar. Os atrasos nas juntas médicas. Também muito há a falar e julgo que ocuparia aqui o tempo todo. Eu já tenho 8h56, estou a usufruir dos 2 minutos que poupei na minha primeira intervenção, mas também não queria ultrapassar esse mesmo momento. Espero ter conseguido responder à maior parte das questões. Muito obrigada pela intervenção. Dou a palavra à Sra. Diretora-Geral da Gaia. Muito obrigada. Eu também vou tentar responder assim ao conjunto e tentar falar sobretudo do futuro, porque eu acho que, mas ainda começando no passado, só para dizer que, claro que se há queixas sobre entidades públicas que fracionam os concursos, acredito que possa haver, a mim não me chegaram concretamente, mas que acredito que haja queixas, mas eu não tenho nenhuma noção, e creio que ninguém terá, da dimensão disso. Também é preciso notar que muitas vezes há uma oferta, há um anúncio de emprego ou um anúncio, uma publicitação de um concurso, mas que, no fundo, tem uma série de concursos lá dentro, não é? Porque e depois as cotas aplicam-se a esses ditos concursos, ou seja, se eu abrir um concurso para 20 técnicos superiores, mas são 5
juristas, 3 economistas, 20 psicólogos. Eu estou a dizer assim, até tecnicamente isto que eu estou a dizer até é errado, porque não são as licenciaturas que interessam, são as áreas de formação, mas pronto, mas é evidente que as cotas depois aplicam-se a cada um destes concursos, porque acabam por ser concursos separados, com júris diferentes, com requisitos diferentes, e não faria sentido fazer a conta das cotas a este total, não é? Porque depois não conseguimos fazer a correspondência entre as cotas e os perfis que estão no concurso. Portanto, há aqui várias coisas para... Como nós não temos a dimensão de estudo e, infelizmente, ainda não temos dados sobre recrutamento que nos permitam também identificar os problemas do recrutamento das pessoas portadoras de deficiência, precisamos mesmo do estudo antes de partir para uma revisão do diploma. Acho que seria estulto não começar a rever um diploma sem fazer a avaliação da sua aplicação e dos problemas que existem. A DGAEP, há coisas que a DGAEP está a fazer e que podem contribuir, e penso que vão contribuir muito também para ajudar a resolver estes problemas. Um deles, estamos a trabalhar na desmaterialização do procedimento concursal, o que vai permitir que os procedimentos concursais na administração pública corram todos numa plataforma e, portanto, que tenhamos dados também sobre o resultado da aplicação das cotas. Estamos também a trabalhar na recolha, para tornar possível o CIOE+, para quem não sabe, o Sistema de Informação da Organização do Estado, e, portanto, a recolha de informação desagregada por trabalhador. Isso também nos vai permitir ter muito mais informação do que temos hoje e também vai ser importante para percebermos melhor o que é que se está a passar ao nível do trabalho das pessoas portadoras com deficiência. Vai ser muito importante para outras coisas também, para muitas outras coisas, mas para isto também. E penso que vão contribuir muito para uma reflexão mais madura e mais informada destes problemas. Claro que há coisas que nós já sabemos que não resultam. Só para dar um exemplo, a legislação de 2001 prevê uma entidade de recursos técnicos específicos e que, no fundo, a quem cumpriria avaliar se o candidato tem ou não, o candidato a emprego público tem ou não a capacidade para exercer a função posta a concurso, mas os últimos números que eu tenho, por exemplo, dos últimos 10 anos, o recurso a esta entidade de recursos técnicos específicos, quer por entidades públicas, quer por candidatos, não chega a uma vintena de pedidos de intervenção. E, por isso, é fácil concluir aqui, por exemplo, que não está a funcionar. Que vamos ter que pensar noutra coisa. E isto, claro, também se prende com a questão das adaptações razoáveis, não é? Temos que perceber como é que faremos, porque a questão não é só saber se o candidato tem capacidade para exercer aquelas funções, mas também que adaptações é que aquele posto de trabalho tem que sofrer e se as adaptações são razoáveis ou não. E isto para quem é recrutado, quer para quem já trabalha na administração pública. E o problema, creio eu, é igual. Não sei se depois vontade de rever a lei, sim, isso já está previsto na Estratégia Nacional e, portanto, claro, há um comprometimento político também para a revisão
da lei. Não peço desculpa se falhei alguma questão, tentei não... O estudo, sim, o estudo, estamos a trabalhar juntamente com o IFP para a realização do estudo. Neste momento já temos um draft e tudo, já está pronto a ser lançado, mas, claro, temos que também articular isso com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, porque também temos, tem que haver uma estrutura comum, nós temos que garantir que há alguma comparabilidade de dados, e isso é que atrasou um pouco. Depois há outras coisas que também atrasaram estas coisas. Durante de 2012 a 2021, as atribuições de recrutamento estiveram no INA, era a Direção-Geral de Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, mas conservou o acrónimo do INA. Portanto, não tiveram na DGAEP, transitaram novamente para a DGAEP em 2021. E claro, estas coisas também atrasam a resolução destes problemas, mas creio que estamos no caminho certo, e com a ajuda do INR e do IFP e dos nossos parceiros vamos conseguir levar a bom porto esta tarefa de rever o Decreto-Lei 29/2001 e de melhorar a empregabilidade das pessoas portadoras de deficiência, que é aquilo que nos preocupa a todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Quem agradece somos nós, sou eu, em nome desta Comissão, agradecendo a todos e desejando-vos continuação de bom trabalho nesta, que é uma missão tão... Verdade. Muito bem. Senhoras e senhores deputados, vamos aguardar um pouquinho, vamos continuar com a nossa reunião. Eu acompanho só os nossos convidados à porta e a nossa reunião é breve, mas segue de seguida. Segue de seguida.